Olá, meus queridos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que inclusive já foi cobrado no Enem: fake news. E nós vamos começar falando de um dos casos mais interessantes de fake news até então. Para mim, pelo menos eu acho. O caso aconteceu nos Estados Unidos na véspera do Dia das Bruxas de 1938. E o grande responsável por esse fake news era um cara chamado Orson Welles. Orson Welles foi um grande diretor de cinema e ator também. Nessa época, ele ainda não era a lenda que ele virou, mas viria a ser depois desse fake news que ele vai estar por trás. Os Estados Unidos, nesse período, na década de 30, estava sendo assolado por uma série de problemas. Ainda vivia o resto da depressão, o nazismo estava surgindo, uma catástrofe relacionada a um dirigível tinha acontecido, matado muitas pessoas, então tudo assombrava o americano. E o americano dessa época, ele tinha como veículo de comunicação o rádio. Então, toda noite, o povo sentava perto da fogueira, da lareira, em casa, ligava seu rádio e escutava seu programa preferido. Só que nessa época, o programa que o Orson Welles fazia não era um dos mais queridos pelo povo. O programa do Orson Welles perdia no programa de uma outra rádio. Orson Welles trabalhava para a CBS. E um programa feito pela concorrente MBC sempre levava melhor no Ibope. Então, o que o Orson Welles resolveu fazer? Ele pegou um livro escrito em 1889 chamado A Guerra dos Mundos, que vocês já viram o filme, foi feito em 2005 pelo Spielberg, ele refilmou, na realidade ele fez um remake desse filme, e o Orson Welles começou a ler a história do livro, mas de uma maneira bem dramática, bem assustadora, fazendo efeitos especiais, como se o mundo, se os americanos, os Estados Unidos especificamente, estivesse sendo invadido por seres de outro planeta. E a situação foi tão agoniante, assustadora e tudo acontecendo, que o povo começou a acreditar. E num dado momento, ele para de falar como se todas as pessoas da rádio tivessem sido mortas ou abduzidas. E o que vai acontecer? Nós vamos ver que o povo vai entrar em pânico, teremos suicídio nos Estados Unidos, pessoas que vão fugir para montanhas, e uma confusão toda. Depois de 45 minutos, ele volta e fala, foi uma brincadeira. Só que o fake news vai ficar, a ideia de que seres de outro planeta chegaram, aquela coisa toda, e vai virar uma confusão. Com essa história toda, Orson Welles começa a ser notado. E aí vai despontar mais tarde como grande diretor e tudo mais. Mas os americanos entraram em desespero. Foram quase 2 milhões de pessoas assistindo o programa e entrando em surto. Depois disso aí, os americanos vão passar a ser um pouco mais vigilantes com relação a esses boatos e o que a gente chama hoje de fake news. Agora, nós vamos para um fake news brasileiro, O mais conhecido de todos, o Plano COI, feito pelo Vargas, Articulado ali pelo Vargas e seus coleguinhas, de política. O Plano COI, aconteceu em 1937. O Getúlio Vargas, antes de 1937, havia empreendido os comunistas, existentes no Brasil, alegando, que os comunistas estavam tentando tomar o poder e tudo mais. Então, os comunistas estão presos, grande maioria. Que estava chegando a época das eleições. O Vargas tinha marcado eleições. E o Vargas estava pensando, como que eu vou fazer? Eu posso concorrer às eleições e posso ser derrotado. Eu preciso de uma estratégia. Nisso, o que acontece? Surge uma carta falando que com o conteúdo dessa carta falava na morte de grandes líderes políticos do Brasil, na tomada do poder pelos comunistas e até mesmo na própria morte de Vargas. Vargas vai ler essa carta, aliás, essa carta será lida pela rádio, e isso vai chegar na casa de todo mundo. Quem bolou essa carta era um cara que fazia parte da AIB, Ação Integralista Brasileira, um partido fascista existente no Brasil. Mourão Filho, General Mourão Filho, tá? O que eles queriam? Causar o pânico, Com isso, Getúlio anula as eleições,
decreta estado de guerra e aí ele começa o que a gente chama de Estado Novo. O que essa carta chama COIN? Por que essa carta chama COIN, né? É por causa do líder comunista da Hungria, Bela Kun. Aí eles vão dar esse nome para o plano COIN, né? Então, é um falso complô comunista liderado, né, pela direita, pela extrema direita, pelo fascismo. Vamos para mais um fake news. Dessa vez, o envolvido é o brigadeiro Eduardo Gomes. O ano, 1945. Eleições para suceder Getúlio Vargas. Temos brigadeiro Eduardo Gomes, que concorre pela UDN, contra o Marechal Hermes da Fonseca, que Getúlio apoia. O brigadeiro Eduardo Gomes vai fazer um discurso para a elite no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, falando que ele dispensava o apoio dos sindicalistas. E ele usa o termo malta para se referir a esses sindicalistas. Ele fala mais ou menos, dispenso o apoio da malta desocupada. E aí vira um pandemônio, né? Por quê? Porque os veículos de comunicação vão usar essa frase que ele falou contra ele. Mas de que forma? Um cara chamado Hugo Borges, ele era dono de mais de 100 emissoras de rádio. Ele vai procurar o significado de malta, que nem o próprio Eduardo Gomes sabia o que significava. E ele descobre que o malta poderia ser associado a grupos de operários, a marmiteiros. E a partir daí, a ideia de que o brigadeiro Eduardo Gomes não gostava do trabalhador, não gostava do operário, vai virar lenda pelo Brasil afora. E o que vai acontecer? O brigadeiro Eduardo Gomes vai acabar perdendo as eleições. Não só por essa calúnia, né? Mas também por outras coisas. Mas, querendo ou não, esse fake news vai contra ele. Inclusive, os assessores dele até tentam falar: ó, brigadeiro, vai lá, tenta reverter a situação. Ele achava que não iria render em nada, né? Que a situação não ia dar tanto problema. E acabou que ele perde as eleições, né? Antes de eu prosseguir, lembrei, inscreva-se no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos, faça tudo o que tem que fazer, por favor, para o canal crescer, por favor. Vamos lá de novo. O fake news agora é sobre Maria Antonieta. Teria ela falado, se não tem pão que coma um brioche? Não. Maria Antonieta, ela era alemã. E o que acontece? Por ela ser alemã, os franceses não eram simpáticos à imagem da Maria Antonieta. Então, quando ela casa com Luís XVI, não é o povo, né? O povo, a elite, a nobreza, não era simpático a ela. Então, ela vai carregar, querendo ou não, eles vão ter uma xenofobia com relação a Maria Antonieta. E ela vai se ver sozinha no palácio, sem apoio do próprio rei, porque o rei não chegava perto dela, Luís XVI nem, né, passava perto dela, ela vivia isolada, a corte não dava atenção para ela. O que Maria Antonieta vai fazer? Comprar, compulsão de comprar roupa e comprar imóveis, né? Inclusive, eles até alegam que vão chamá-la de Madame Déficit, né? Como se ela fosse responsável por todo o déficit que a França estava passando. Não, a França estava atolada de dívida já tinha muito tempo e piorou ainda com a Guerra de 7 Anos e com apoio à independência das 13 colônias, né? Mas aí, né, ela vai acabar, né, a mídia vai acabar culpando a Maria Antonieta de todos os problemas. E, se não bastasse, né, vamos começar a falar que ela realizava orgias, regada a champanhe, vinho, etc, etc. E que alguém havia perguntado a ela: e o povo, Maria Antonieta? Como é que vai fazer o povo passando fome? Você não vai fazer nada? Que ela teria virado e respondido: se não tem pão para o povo, que o povo coma brioche. Brioche, pronunciar direito, né? Na realidade, Maria Antonieta nunca falou isso. Quem falou isso foi Maria Teresa, esposa do Luís XIV. Só que quem vai padecer vai ser a Maria Antonieta. Ela vai carregar isso. Principalmente por quê? Porque Rousseau vai escrever um livro chamado Confissões e nesse livro ele vai colocar a frase como sendo de Maria Antonieta. E aí grudou, acabou. Maria Antonieta vai carregar para o resto da vida e né, a ideia de que todo mundo acha que ela falou essa frase.
Voltarei em outro momento falando de mais fake news. Ó, nós temos a prisão de Deodoro da Fonseca como fake news, o protocolo de Sião, que vai dar pano para a manga, né? Tem gente, muita teoria de conspiração aí por trás, tem gente que acredita realmente na existência do protocolo de Sião. Vou ter que ter um dia especial para ele. Vamos falar aí do atentado do Rio Centro, aquele lá dos militares, e também vou falar daquele atentado na cervejaria da Alemanha. Então, mais para frente, a gente volta num outro momento falando de outros fake news, ok? Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de curtir, escrever, parará e compartilhar para os seus amigos verem o vídeo e aprender também, beleza? Muito obrigada pela atenção de hoje. Até mais!